Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à explicação da aula 13 e 14. Né? Eu disse lá no vídeo de introdução que separaria essa aula em duas etapas. Né? A 13, nós vamos nos concentrar em fazer as construções e entender as funções a partir dos seus parâmetros. Está na página 98. É importante que vocês abram a apostila, né, e vão acompanhando aí a explicação juntamente com o material de vocês aí. Tudo bem? Bom, então, introdução. A nossa função, né, eu estou tomando como exemplo aí a função seno, mas o funcionamento dela é o mesmo para o cosseno. E os parâmetros, eles irão influenciar da mesma forma a função seno e a função cosseno. Os parâmetros estão representados aí pela letra A, B, C e D, né? Lembrando que é uma função, que é uma relação de dependência entre duas grandezas, onde o y é a função e o x, que representa o arco, né, da função, é o domínio. Bom, primeiro, vamos entender aí o parâmetro A. Esse parâmetro faz com que o gráfico suba ou desça em relação ao eixo Y. Fiquem tranquilos que tem um aplicativo do GeoGebra que eu vou acessar aqui com vocês. Eu vou mostrar esse funcionamento aí dessas funções na prática, mas é importante que a gente também saiba a teoria. Tudo bem? Esse GeoGebra é um aplicativo gratuito que eu estou inclusive fazendo um curso, estou no último módulo, o módulo 8, começou essa semana. E já é uma ferramenta que eu já tinha intenção de levar para a sala de aula porque ajuda bastante em vários tipos de exercícios. A gente vai utilizar ele, então a gente vai começar por esta explicação. O parâmetro B, ele multiplica todos os valores do gráfico pelo valor em relação ao eixo Y também. Ou seja, em resumo, o que os parâmetros A e B serão responsáveis? Pelo conjunto imagem da função, que é uma das coisas que os exercícios mais pedem para a gente lá, encontrar, determinar a imagem. E aí tem uma forma algébrica de se fazer isso, né, sem ter que construir o gráfico. Se a gente tiver que analisar apenas o conjunto imagem, a gente vai aplicar aquela formulinha ali. Nós vamos pegar o parâmetro A mais o B e o parâmetro A menos o B. Isso vai dar o conjunto imagem. Então, o que seria o conjunto imagem? Seria de quanto a quanto relacionada ao eixo Y, que é a imagem, que é a função. Essa função, que é uma função cíclica, ela estará limitada. Então, primeiro exemplo, y é igual a seno de x, que é a função primária básica. A gente sabe que o seno no máximo vai até 1 e no mínimo vai até menos 1. Então, quem é que vai dar essa imagem serão esses parâmetros A e B. Continuando, nós temos agora o parâmetro C. O parâmetro C também muito importante, porque o parâmetro C altera o período da função, ou seja, quando é que essa função ela vai realizar um ciclo completo, né, do ponto de início até o seu ponto final. Então, mais uma vez, a função y é igual seno de x sem modificação no parâmetro c, que no caso aí ele vale 1, ela vai iniciar no zero e vai completar o seu ciclo no 2π, que é a primeira volta no ciclo trigonométrico. Então, esse parâmetro C a gente vai utilizar para encontrar o período da função dessa forma que está escrito aí. Então, P, que é o período, será igual a 2π, que é o ciclo, né, a volta no ciclo trigonométrico, dividido por este C, que é o coeficiente do arco, que é o que está acompanhando o arco X lá.
certo? Então, eu deixei a descrição aí também. Então, é 2π dividido pelo módulo de c. Como a gente já falou várias vezes, não existe denominador negativo, então a gente tem que colocar ele sempre em módulo para poder determinar o período. E o D é o parâmetro que a gente menos utiliza, que a gente vê poucos exercícios com esse parâmetro D, porque ele modifica, em palavras simples, o início do gráfico. Então, assim, todos os parâmetros A, B e C, nós estamos falando de uma função que ela está iniciando sempre ali colada ao eixo Y. Vocês vão ver, zero, sempre colada ao eixo Y. Quando a gente tem esse parâmetro D, ela descola do eixo Y. Então, se eu tenho o D igual a 1, significa que ele vai iniciar um ponto antes do zero ali do eixo Y. Se eu tenho menos 1, ele vai para frente, né? É o contrário. Então, ele vai tirar, ele vai movimentar a função para a esquerda e para a direita em relação ao eixo X, beleza? Mas vamos ver isso aqui na prática agora. Deixei o link aí, né, do aplicativo, né, do site GeoGebra, como eu já comentei com vocês. Aqui tem uma explicação dos parâmetros também para reforçar. E o bacana é que a gente pode fazer isso aqui na prática. Então, vou mostrar para vocês algumas funções dele aqui para que a gente possa treinar. Espero que vocês entrem e que vocês treinem aí para poder enxergar essas modificações. Bom, primeiro passo nós estamos vendo aqui, ó, está habilitado a função seno, está habilitado a sua função completa com todos os parâmetros e nós estamos vendo, por isso que a gente chama, esse gráfico se chama senoide, e essa senoide ela é cíclica, ou seja, ela sempre vai repetir dentro desse limite. Você está vendo aqui, ó, vocês estão vendo que eu não modifiquei os parâmetros. Ó, o A é 0, o B é 1, o C é 1 e o D é 0. Então, é como se fosse y igual seno de x. Básico. Limite determinado pela linha pontilhada que eu falei para vocês. Vai do 1, que é a crista, até o vale, que é menos 1. Então, nesse caso aqui, a imagem é 1 e menos 1. Beleza? Beleza? Aí, veja só, eu vou habilitar apenas um período dessa função. Então, quando a gente construir o gráfico y é igual a seno de x, nosso gráfico vai ficar desse jeito. Olha aqui, está colado aqui no eixo y, está iniciando no ponto 0. Ele vai dar 1 quando o x for π sobre 2. A gente sabe, certo, que o seno de π sobre 2 é 1. Então, ele volta a 0 no π. No 3π sobre 2, que é o 270 graus, ele vai dar o menos 1. E no 2π ele dá 0 de novo, encerrando o seu período. Então, essa função y é igual ao seno de x, ela tem imagem 1 a menos 1 e período 2π, porque está iniciando no 0, e período 2π. Beleza? Então, estava escrito lá que o parâmetro A, ele modifica a função em relação ao eixo y. Então, vamos ver aqui, ó. Vou tirar o A de 0 e vou aumentar ele aqui para 1. Olha lá, o que que acontece. Tá vendo? Colocando aqui ele exatamente igual a 1, pá, difícil aqui de achar 1. Passando um pouquinho. Vamos, meu Deus. Aí, consegui. Colocando ele aqui exatamente igual a 1, olha o que que aconteceu com a imagem. A imagem, ela foi para o máximo 2 e para o mínimo 0. Então, é como se eu tivesse somado 1 na imagem original, que ia de 1 até menos 1, certo? O que ia até 1
foi para 2 e o que ia menos 1 foi para 0. E assim a gente pode ir movimentando e vendo essa movimentação. Mas olha só, o A, ele modifica em relação ao eixo Y, porém a amplitude da função não se modificou, né? O que seria a amplitude? A distância entre a crista e o vale não se modificou. Porque quem é que vai fazer essa modificação? A gente vai ver agora que é o parâmetro B. Então, olha só o que eu faço quando eu aumento o B para 2, por exemplo. Olha como a amplitude aumentou de 1 para 2 e de menos 1 para menos 2. A distância aumentou. A imagem, nesse caso, seria dessa função, com B valendo 2, a imagem seria 2 e menos 2, certo? Então, juntamente esses dois parâmetros, eles vão dar para a gente a imagem do gráfico. Imagem sempre está relacionada ao eixo Y. Onde é que vai a crista, onde é que vai o vale. A distância entre eles é a amplitude, então são os pontos que compõem o conjunto imagem. Beleza? Beleza? Aí depois vocês vão poder treinar. Bom, agora vou voltar aqui o B para 1, para ir mexendo um de cada vez, para vocês, para ficar bem clara aí a diferença. Agora vamos mexer no C, certo? Lembra o C é responsável pelo período. Então o período aqui, ó, o período está indo de 0 até 2π, ou seja, o período é 2π. E esse C, ele vai ser inversamente proporcional. Veja só, se eu dobrar de 1 para 2, se eu dobrar o C de 1 para 2, dobrei o C de 1 para 2, aqui, bom, exatamente 2. Olha o que aconteceu com o gráfico. Ele reduziu o período pela metade. Então, eu dobrei o arco, porque o C é o parâmetro que multiplica o arco. Então, de x, ele virou 2x. Virando 2x, o período reduz pela metade. Tá vendo aqui, ó? Ele continua iniciando no zero, só que agora ele está indo só até o π. Este é o período da função. Agora, se eu de 1 reduzir para meio, certo? 1 sobre 2, meio o C, então vou dividir o arco pela metade agora, meio. Olha o que aconteceu com o período, ele dobrou. Por isso que eu disse que é inversamente proporcional. Quando a gente dobra o arco, dobra o C, o período reduz pela metade. Quando eu divido o arco por 2, o período dobra, ele vai até o 4π. Beleza? E aí, por último, né, nós temos o D, que para vocês terem uma visão mais clara, aqui, pronto. Para vocês terem uma visão mais clara do que o D faz, ó, se eu deixar aqui, ó, tá vendo? Tem a movimentação ali, ó, mas não fica claro essa movimentação para a esquerda e para a direita, que é o ponto de início e de final. Como fica, eu vou habilitar toda a função agora. Tá vendo? Habilitei toda a função, vou habilitar toda a função. Bom, então a função preta é a função... vou colocar aqui 0, para ficar em cima certinho. Dificuldade só para... Bom, você tá vendo aí? Bom, habilitei, certo? Habilitei e deixei a função y igual a seno de x, que está representado pela linha preta. Está uma em cima da outra, porque a função está original. Agora, eu vou movimentar o D, e aí vocês vão ver essa movimentação. Tá vendo? Olha lá, a função azul
com a função vermelha, ó, tá vendo? Quando eu aumento, olha para onde ele vai. Se eu aumento, ele vai para a esquerda, ou seja, o gráfico vai iniciar na parte negativa relacionada ao eixo X. Quando eu diminuo lá, olha lá, ele vai para direita, ele vai aumentar. Então, ele vai modificar o ponto de partida da, da nossa função, na nossa construção de função. É o único parâmetro que vai tirar a função aqui, ó. Ele vai descolar a função que estaria originalmente colada aqui no eixo Y, porque o ponto de partida é sempre o zero. Beleza? Eu acho que deu para entender. Depois vocês vão poder treinar. Do outro lado, aqui desse outro lado, tem a função cosseno, certo? Que a gente pode colocar a função cosseno aí também, habilitar a função cosseno para a gente poder comparar a diferença da função seno e da função cosseno. E aí vocês podem ir treinando aí e colocando os parâmetros e modificando para vocês verem a cara das funções como elas são diferentes. Beleza? Vamos continuar aqui. Depois dessa interação, eu deixei um vídeo ali que passou para vocês, que é uma orientação, né, de um professor está fazendo ali na lousa, de uma maneira bem clara, bem simples, o vídeo é bem curtinho, como que vocês vão construir manualmente estas funções. Beleza? Primeira parte da tarefa está aí. Como eu disse para vocês, nessa primeira parte dessa aula nós vamos apenas construir os gráficos. E aqui eu deixei uma orientação para vocês que a apostila está dizendo aqui, ó, na página 98. Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. O objetivo de fazer o mesmo plano cartesiano foi aquele que a gente viu lá no aplicativo, para vocês verem essa movimentação e a diferença de um para o outro. Porém, a minha recomendação é que vocês façam separadamente, que vocês façam cada gráfico que está sendo pedido aí no item A, B e C, e depois no exercício 2, A, B e C também. O exercício 1 é da função seno, o 2 é da função cosseno, para que vocês possam ver essa diferença e fiquem um pouquinho mais organizado. Beleza? Espero vocês lá na live. Pode colocar lá as perguntas, a gente vai bater um papo e vai tirar as dúvidas dessa unidade. Valeu, abraço.